Então, gente, vamos apresentar aqui o nosso colega, né? O nosso apresentador hoje, o convidado, o professor Diego Cunha Malagueta, graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Planejamento Ambiental também pela COP, doutorado em Planejamento Energético na COP. Dentro das suas experiências profissionais, destaca-se que foi coordenador da Engenharia Mecânica, professor da pós-graduação em Clima, Água e Energia, uma abordagem técnica integrada, professor de diversas disciplinas, dentre elas fontes de geração de energia, economia de energia e meio ambiente, modelagem computacional em projetos de energia, entre outras. Na pesquisa, tem experiência na área de engenharia mecânica, planejamento energético, com ênfase em matriz energética brasileira, políticas públicas de incentivo a energias renováveis, sistema interligado nacional, energia solar, que é a especialidade do colega, né? Parte de concentradores solares de alta e média temperatura, e cogeração. Atualmente desenvolve pesquisas com simulação, operação de plantas em CSP, voltadas ao armazenamento térmico, nacionalização de tecnologias eletérmicas e possíveis aplicações em calor e processo de média e alta temperatura, dessalinização, refrigeração solar e geração de energia elétrica. E se não fosse suficiente, recentemente virou youtuber, né, Malagueta? E comunicador, né? Então ele tem um canal, fazer um jabá aí, um podcast em energia para o cidadão, que é um programa voltado aí, dedicado a explicar energia no mundo, né, de uma forma simples, conectada ao cotidiano, para o ouvinte leigo aí, para todo mundo conhecer um pouquinho. E hoje... para quem não sabe, o último convidado é o próprio Oswaldo. Assistam, por favor. Aproveitando. E hoje chegamos ao ápice, né? O nosso palestrante aqui convidado, né? Ele vai falar aqui a palestra Energia Solar Térmica de Alta Potência, né? Onde ele vai falar um pouquinho aí sobre quais são as tecnologias existentes, se são econômicas viáveis, o porquê do Brasil ainda não possuir uma planta de CSP e, principalmente, quais as principais diferenças em relação ao fotovoltaico e as perspectivas futuras. Malagueta, seja bem-vindo, fique à vontade aí para apresentar o seu material e a gente é todo ouvido aí. Obrigado mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Vem cá, não tá frio aí não, cara? Vocês parecem estar com as roupas, eu tô mais agasalhado do que vocês. Rapaz, eu confesso, está frio sim, mas meu ar-condicionado está em 27 graus, então tá tranquilo, cara. Fique à vontade, colega. Bom, vamos lá, eu estou me familiarizando com o layout aqui do Skype, não tinha usado ainda. Vou botar uma apresentação, deixa eu ver. Não, deixa eu fazer assim antes, espera aí. Me confirme aí que foi o que está aparecendo aí o PowerPoint. Tudo certo, estamos vendo. Tudo certo. Show de bola. Jorge, Iva, estão vendo aí? Obrigado. Um prazer, pessoal. Fiquem à vontade aqui, né, na palestra, não, por favor, fiquem à vontade para levantar a mão, perguntar qualquer coisa ao longo da conversa. Eu acho que flui melhor assim, até porque aqui eu vou ter que assumir, às vezes, alguns conhecimentos e, por acaso, se eu assumir algo que está com uma lacuna, está com uma dúvida, vocês interrompam e façam um link aí e perguntem, porque eu vou fazer um link do que o Oswaldo acabou de falar aí na minha apresentação, né? Eu acho que o foco principal aqui é comparar algumas coisas com a energia solar fotovoltaica, né, que é mais tradicional, de domínio aí de vocês, imagino. Meu áudio tá legal, pessoal? O som tá saindo bem? Então, assim, e aí eu estou partindo do pressuposto de que a fotovoltaica já é aí do domínio e já é mais bem conhecida, né, de todos vocês. Então, nós vamos falar da energia solar concentrada. Eu coloquei aqui alguns nomes, né? Concentrated Solar Power, concentradores de energia solar, que seria a tradução ao pé da letra, né? Mas um outro nome poderia ser heliotérmica ou heliotermia, tá? E parte da discussão que a gente vai fazer aqui, né, é que a fonte, né, obviamente, é solar, é intermitente, mas você ter uma fonte intermitente não necessariamente significa uma geração intermitente. E eu acho que eu já coloquei aqui na capa, porque a gente vai passar por isso em algum momento ao longo da aula, né, mas a gente quer chegar na compreensão disso como diferença, mas talvez essa seja uma das grandes vantagens comparativas entre a CSP
e a fotovoltaica. É mais fácil descolar a geração da CSP do seu recurso solar do que a fotovoltaica. Tá? E eu acho que essa é a principal diferença, principalmente no cenário atual que a gente vê de grande expansão das fotovoltaicas, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Tá? Então, aqui são diferentes tecnologias para um uso, né, entre aspas, do mesmo recurso solar, né, os painéis fotovoltaicos, coletores de aquecimento de baixa temperatura, uso residencial, até mesmo é muito P&D, né, no emplacou, que seriam concentradores fotovoltaicos, né, os CPVs, e aqui é um dos exemplos da CSP, que é o que a gente vai tratar hoje. Então, vamos pegar aqui Está com ruído, por favor, alguém pode, acho que abriu algum microfone. Obrigado. Então, assim, fazer um comparativo, né, mostrar aqui um comparativo dos preços de várias renováveis. Deixa eu mudar aqui para a caneta, né, que a gente pode rabiscar um pouquinho. Então, eu tenho aqui, esse é um relatório da Agência Internacional de Energia, tá? São valores de custos, né, aí até 2019, tá? É uma evolução de 2010 a 2019 de várias energias renováveis, tá? Eu tenho a hidro aqui tradicional, tanto que é das mais baratas fontes do mundo, são valores médios mundiais, tá? Não é uma questão local, e mostra como, né, na última década, a fotovoltaica realmente despencou vertiginosamente. Tá, eu estou aqui para falar CSP, né, mas não tem como a gente não falar da fotovoltaica, porque se a gente olhar, 10 anos atrás, esses caras não estavam tão descolados. Havia uma perspectiva de queda de preço da CSP, que aconteceu, né, mas não tanto quanto alguns relatórios antigamente, né, quando eu estava no meu doutorado ali, eu fiz meu doutorado de 2009 a 2013, eu peguei justamente essa época aqui, eu estava no meio do meu doutorado, começando a estudar CSP, e tinha alguns cenários que previam uma queda um pouco mais otimista para esse cara, que não aconteceu. E as quedas previstas para a fotovoltaica foram bem maiores do que o previsto. Então, em termos de mercado, do ponto de vista econômico, esses caras se descolam. Né? A queda que a fotovoltaica apresentou foi mais otimista do que os cenários traçavam, e a da concentração foi abaixo do que alguns cenários traçavam. Elas se descolam em preço, e hoje em dia a fotovoltaica está aqui. Essa mancha cinza, né, é o custo médio aí de combustível fóssil. Tá? A gente vê a biomassa barata, a geotérmica barata, mas a geotérmica é extremamente restrita em termos de localidades, e a eólica, que também já é uma realidade. Ok, a gente vai voltar nesses valores daqui a pouco. Aí aqui a evolução de preço, né, mais detalhado da fotovoltaica, porque veio de uma aula da fotovoltaica, que eu mantive aqui. E vamos olhar só essa curva, né, da última década, aqui rapidamente, da expansão da fotovoltaica. Os principais mercados. A fotovoltaica ela se divide em centralizada e distribuída, e isso é interessante porque a CSP não. Tá? A CSP, a gente vai falar de plantas centralizadas. Tudo bem? Então, essa é uma das grandes vantagens da fotovoltaica, o fato de ser modular. Mas o que está acontecendo com a fotovoltaica, não só somada à eólica, somada a essas intermitências, para a gente fazer a discussão com a questão da intermitência, né? Alguns países do mundo, esse documento aqui tem algum tempinho já, mas mostra a participação somada, tá, de eólica e solar. Solar aí está somado tudo, porque a CSP ainda é muito pequena, né, em alguns países, e mesmo quem tem bem mais da solar, da fotovoltaica, então, em geral, quando se compila os números nacionais, está juntando tudo no mesmo bolo. Tá? Mas aqui, as intermitentes, né, países que já têm aí de 15, né, tudo bem, não vamos pegar a Dinamarca, que é um ponto bem fora da curva com a eólica, mas vamos pegar aqui a Irlanda, Portugal, Espanha, Alemanha, né, até Reino Unido e Itália, que já passaram desses 15% também, apesar desse gráfico, e estão aí de 15 a 25, quase 30% da sua matriz composta dessas intermitentes. Qual é o grande problema de eólica e solar combinado? Né, é que quando elas estão gerando, elas têm que entrar no sistema. Né? Vocês já devem ter visto isso, e aí eu acho que tem muito engenheiro eletricista, então domina muito mais isso do que eu, né, que sou engenheiro mecânico, que são os problemas de potência.
E aí eu trago aqui, que vocês também já devem ser familiarizados, com o caso particular da Califórnia, que é uma das regiões do mundo que mais apresenta problemas de rampa, né? Não sei o que deu aqui. Então, tipo, apresentando rampas de 11, quase 12 gigawatts em apenas 3 horas em relação à sua demanda, né, abatido da geração intermitente, né? Aqui essa cara é muito dada pela solar, e aí tem a demanda residual e você tem que controlar o restante da sua geração em função disso. E essa que são as famosas curvas de Pato, curva de Ness, tem vários desenhos diferentes, tá? E aí, vamos começar a entrar na CSP, porque apesar do recurso ser solar, não é exatamente a mesma radiação que a gente está falando. Coletores de baixa temperatura, né, planos ou placas fotovoltaicas, etc., eles trabalham com a radiação global, com a solar global, que é esse gráfico aqui nosso, no caso do Brasil. Tá? Enquanto qualquer conjunto de espelhos, lentes, etc., a CSP, né, a concentração, quando eu tenho um sistema de concentração, eu estou trabalhando com a radiação direta. Claro, as melhores regiões vão ser próximas, mas nós não estamos falando da mesma radiação e num nível, quando alguém vai fazer um empreendimento de milhões de dólares, essas pequenas diferenças fazem um grande sentido. Tá? Então, a gente tem que ver que, realmente, se pegarmos as melhores radiações aqui, estão no semiárido nordestino, da global. As diretas também vão estar. Mas não é exatamente o mesmo gráfico. Pode ver que aqui a gente tem um detalhamento de umas regiões menores, né, áreas menores ao longo do Brasil. É interessante observar também que temos algumas regiões aqui em torno do sudeste brasileiro, em planaltos, em regiões que chova um pouco menos. O que é condição para a CSP, e para a radiação direta, no caso, boa, é que não haja nuvens, que não haja chuva. Então, tem que ser regiões de baixa pluviosidade, de baixa nebulosidade, de pouca incidência de nuvens, mesmo que nuvens pequenas, porque elas causam um ligar-desligar das máquinas extremamente desfavorável. Tá? Então, a gente nunca vai pensar em CSP para o Brasil ao longo da costa, tá? Ela tem que ser realmente para dentro, né? E por mais que a gente pense assim, a gente tem uma abundância de recurso solar, né, já respondendo aí a uma provocação que o Oswaldo fez logo no início, por que o Brasil ainda não tem? É um pouco uma escolha, sim, sem dúvida. Político-estratégica, a gente já poderia ter? Poderíamos. Mas não somos as melhores radiações do mundo. Tá? É muito importante que isso fique claro. A gente sempre vai pensar que a nossa radiação solar aqui é muito melhor do que na Europa toda. Não, a gente, em várias regiões aqui, a gente perde para o semiárido espanhol, tá? Onde estão as plantas da Espanha, né? Um dos países referências, né? E outras plantas ali no oeste norte-americano, Nevada, né? Arizona, Califórnia, né? São melhores regiões do que algumas das nossas regiões, tá? E a melhor região do mundo, né? Não sei se tem algum aluno aí oriundo de lá, é do Chile, tá? É o deserto do Atacama, que hoje são as plantas, algumas das plantas mais modernas, né? Um lugar em expansão, tá? A gente vai chegar lá. Aqui eu tenho nessa apresentação os coletores, mas que não são o foco aqui. Então, eu vou pular brevemente sobre eles e só falar um pouco dessa tabela, né, que mostra que a gente vai tratar aqui de concentradores. Então, eu tenho uma coisa importante, a minha taxa de concentração, a minha relação da área que capta, né, que recebe a radiação solar, da área em que eu realmente concentro ela. Conforme eu vou concentrando com efeito de espelhos, e podem ser lentes, mas em geral são espelhos, eu vou aumentando essa relação dessa taxa de concentração, eu vou aumentando a temperatura. E quanto maior a temperatura, maior a qualidade do meu calor, mais utilidade eu tenho para aquele calor, maiores as eficiências teóricas daqueles ciclos termodinâmicos que estão limitados pelo ciclo de Carnot, né? Tudo bem até aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Estou trazendo termos muito distantes da realidade de vocês, né?
Por mim, tá sossegado, professor. Tá muito boa a sua apresentação. Parabéns, já, hein? Muito interessante. Obrigado. Isso. E aí a gente vai tratar aqui, ó, desses caras para cá, tá? Dessas tecnologias para cá, né? De taxas de concentração aí de 10 para cima, quando não nas taxas aqui. Na verdade, nós vamos concentrar nesses caras aqui, que a gente está falando de 100 a 1000 vezes de taxa de concentração e temperaturas aqui a partir de 300, 400 graus Celsius e em diante, tá? Então, não estou falando de aplicações que têm muita utilidade para calor de processo, né? Calor na indústria, de tubos evacuados, de pequenas taxas de concentração, tá? Ou de uso residencial ali na faixa de baixa e média temperatura, a gente já está falando de média a alta temperatura, ok? Então, aqui é um coletor que eu vou pular, esse já ficou evacuado, então a temperatura, aqui eu estou falando até 80, de 50 a 80 graus Celsius, que é para banho, aqui a gente já consegue trabalhar numa faixa de 50 a 200 graus Celsius. Com esse compound, né, em regiões muito boas, eu posso chegar a 300, mas aqui é muito teórico. Acho que dá para a gente falar mais na área de aplicação em torno de 200 graus Celsius, tá? 150 a 250. E aí já vai aumentando as aplicações. Eu posso usar para aquecimento de água, ambiente, refrigeração, calor de processo, agroindústria. Mas não é aqui. Aqui a gente vai falar de potência de geração elétrica, que eu acho que é o que vocês querem ver. E aqui são as 4 principais tecnologias, modelos dentro de CSP. Tá? Esse aqui é o Fresnel, ou Fresnel, né? Depende, não sei qual é a pronúncia correta, né? Fresnel era o nome, né, de um profissional, não sei qual era a formação de base, se era físico, se era engenheiro, que trabalhou muito esses conceitos óticos por trás, né? Fresnel tem todo um estudo, uma parte de ótica, né? De refração, reflexão, etc. da luz. Qual é a característica principal aqui? São espelhos planos, tá? Então, teoricamente, é mais barato fabricar. Alinhados aqui, eles têm um eixo de rotação, eles têm um jogo, e eu reflito aqui no alto, tá? Num tubo, tá? Que passa aqui nessa calinha fechada, protegida, a radiação direta vem, incide aqui, reflete, vem para cá. O que é a radiação direta? Como o nome diz, é que vem realmente diretamente do Sol até a superfície terrestre, tá? E a forma mais simples da gente observar isso é a radiação que faz sombra. Pense que num dia com bastante nuvem, né, mesmo que esteja quente, mesmo que seja meio-dia, tem uma grande iluminação do dia, a radiação vem de todas as direções, então você não percebe sombreamento, porque as nuvens redirecionam aqueles feixes e as sombras são anuladas pelos raios que vêm nas outras direções. Quando eu tenho uma radiação direta, como dá para ver muito bem nessa foto aqui de baixo, você faz a sombra muito claramente, ó, a sombra do corpo aqui ou da coisa, né? Essa radiação que vem literalmente direta é a que faz a sombra. E é essa que o espelho reflete. Porque ela tem que vir numa dada direção. Pensem numa mesa de sinuca, né? Você vai usar a parede para cair numa caçapa. Ela tem uma posição única. Então, ela tem que estar posicionada para o Sol, para vir a radiação num dado feixe, bater nela, refletir e parar onde ela vai ser, de fato, absorvida, concentrada, que seja nesse eixo aqui, seja nesse eixo em tubo aqui também, ou seja um ponto focal. Não é ponto, de fato, matematicamente falando, mas uma área muito pequena que está aqui, de frente para essa radiação que vem desse disco, que parece uma antena parabólica gigante, ou desses espelhos planos que refletem aqui na face dessa torre que está virada para lá, né? Para os espelhos, obviamente. Tá bom? Dá até para ver aqui a sombra do Sol, ó. Tá vendo? Ou seja, o Sol está vindo na diagonal aqui, ele bate em cada um desses espelhos, que tem que estar numa posição diferente, né, para poder jogar aqui numa grande área receptora, tá? Então, é o conceito presente nos 4. Qual é a diferença? 2 deles estão usando concentração em linha e 2 deles em ponto focal, tá? Esse é o espelho plano, Fresnel. Esse daqui é conhecido como disco, ou disco Stirling, ou disco parabólico, tá? Essa daqui é a torre e esse é o cilindro parabólico, né? Ou cilíndrico parabólico, mas é raro, vocês vão ver cilíndrico no máximo escrito, né? Vão falar cilindro parabólico, né? Que é uma calha ou calha parabólica. Qual é o problema desses 2 aqui? São curvos.
são utilidade de espelho que não tem nenhuma outra aplicação de mercado. Então, isso já mostra, são espelhos de altíssima pureza, qualidade, fabril e curvos. Hoje em dia só tem espelhos? Não, quando eu comecei a estudar era dominado por espelho. Hoje em dia já tem filmes finos colados sobre uma placa, né? Mas ainda assim filmes de fabricação também muito cara, porque apesar dele ser às vezes mais barato, o filme tem uma proteção maior que ele tem que ter, né, de tratamento daquela película para durar, para não oxidar ou para trocar aquela película. Então, o vidro, teoricamente, teria uma durabilidade um pouco maior, né? Mas são, como eu estou dizendo, aplicações únicas. Isso é um problema de mercado. Estou travando não, né? Que a minha imagem está meio estranha. Meu áudio está cortando? Não, tá tudo ok. Tá ok. Tá ótimo. Deixa eu só, por precaução, eu tirar também meu celular aqui. E aí, então, voltando para os nomes. Oi? Não, que também está dando retorno aqui. Meu som? Sim, tudo certo. Tá. Então, vamos lá. Fresnel, disco Stirling. O Fresnel foi sempre uma eterna promessa, eu nunca botei muita fé, porque ele, dos 4, é o que trabalha com menores temperaturas, tá? Em torno de 200 graus Celsius, no máximo 300, tá? Isso é ruim, mas qual é a vantagem dele? Em tese seria o mais barato, porque eu tenho espelhos planos, então alguns especialistas apostavam nele. Vamos fazer outra analogia com a fotovoltaica, né? O que dominou o mercado da fotovoltaica não são os painéis de maior eficiência, né? Tudo bem que está crescendo muito, né, os filmes, etc., mas ele é dominado ainda pelo policristalino, não é nem o monocristalino. Por quê? As outras tecnologias têm maior eficiência, mas são bem mais caras. Então, o mercado foi tomado por uma de menor eficiência, mas bem mais barato, então compensa. Havia, por parte dos especialistas, uma aposta de que o Fresnel deslanchasse dessa maneira, mas até hoje não foi o que aconteceu. Tá? O disco Stirling é a que atinge maiores temperaturas, maior eficiência teórica, mas é o mais caro. Ele tem pouquíssimas plantas, basicamente P&D, não é comercial. Qual o que tem mais no mundo, que a gente vai ver um pouquinho, né? A mais existente, a mais consolidada, a mais dominada, são essa daqui, o cilindro parabólico, que existem desde a década de 80 na Califórnia, tá? Ele surge ali como consequência do primeiro choque do petróleo e de políticas incentivando fontes renováveis. Vocês já devem ser familiarizados com esse histórico. E é a que mais tem no mundo. Ainda é instalado bastante, mas não é a que mais cresce. A que mais cresce no mundo é a torre, que eu gosto de dizer que seria meio que a segunda geração de tecnologia concentradora. Por quê? Ela é uma tecnologia que só vem depois dos anos 2000, a primeira torre é instalada em 2007 na Espanha, tá? E de lá para cá tem crescido bastante. Então é a que mais cresce, porque ela atinge maiores temperaturas que a calha. Ela tem uma vantagem de usar espelhos planos. Então ainda preciso de espelho de alta qualidade, etc. Mas só dele não ser curvo, ou ele é levemente curvo ou plano mesmo, são chamados heliostatos, tá? Esses espelhos. Ele traz uma certa vantagem, trabalha a temperaturas mais altas, então ela é a que tem mais crescido, mas ainda não tem um modelo definido. Isso daqui já estava com algumas coisas muito padronizadas, né? A indústria estava um pouco mais consolidada. Aqui eu vou mostrar para vocês que tem plantas de geometrias diferentes, tem planta que a torre, que o receptor dela é de uma face só, ou seja, eu tenho os espelhos só de um lado dela, porque ela recebe a reflexão de um lado só. Tem torre que recebe em círculo, tá? Tem torre que são vários espelhos pequenininhos, muito mais espelhos, ou poucos espelhos bem grandes. E qual é o melhor? Não sabemos. Meio que cada empresa, cada novo empreendimento, cada local ainda tem o seu projeto. Isso não está, ou seja, a tecnologia ainda não está consolidada, né? A gente está num P&D, isso significa que ainda tem espaço de desenvolvimento tecnológico, mas significa que ainda é caro. É meio que tailor-made, cada projeto é único. Eu não consigo pegar e sair replicando ou aproveitando muito do projeto, percebem? Agora, do ponto de vista da física,
né? Vamos falar da ciência básica, física por trás. Os concentradores estão usando conhecimentos físicos bem anteriores ao fotovoltaico, por exemplo. Né? Apesar do fenômeno fotovoltaico experimentalmente ter sido identificado, né? Antes, ele só é explicado por Einstein. Né? Enquanto o que o concentrador usa é uma ótica que é dominada desde ali século 17, 16, a gente já tem uma evolução da ótica tremenda. Né? Então, assim, são conceitos da física que remontam ainda à Idade Média. Eu não estou falando após Revolução Industrial. E aí o que vem a partir da Revolução Industrial são as máquinas a vapor, né? A impressora e a geração de trabalho. Então, as primeiras plantas concentradoras do mundo se deram ainda no final do século XIX, tá? Uma impressora movida a energia solar com uma calha, né, com um disco parabólico aqui de espelhos refletores, movimentando uma pequena máquina a vapor, literalmente em paralelo com o início da Revolução Industrial, o surgimento das primeiras máquinas. Outra torre aqui, né, com vapor, um motor a vapor, tá? Experimental aqui do século XIX. Podemos ver ainda que a primeira planta, né, de bombeamento a partir de concentradores solares no Nilo. Estamos falando aí da África saariana, né, do norte da África, né, uma região de baixa nebulosidade, pouca chuva, desértica, né, semiárida, radiação, e uma planta do início do século XX, tá, operando para bombeamento de água e irrigação. Tudo bem? Então, fisicamente falando, os conceitos por trás não são de uma física moderna, são de uma física clássica. E depois da termodinâmica, avanço da termodinâmica e da máquina a vapor. Não à toa encanta tanto um engenheiro. Quer falar, Oswaldo? Que a tela aqui mudou para mim, aí não sei a razão. Então, esse daqui é um desenhozinho só para mostrar aquilo que eu já havia falado, a relação entre um foco linear e um foco pontual, e uma diferença que eu não havia falado de quem estava se mexendo. Podem observar que a calha e o disco, eles se movem junto, tanto a superfície refletora quanto o receptor, porque ele fica no seu ponto focal ou na sua linha focal. Enquanto o Fresnel e a torre, né, o receptor está parado, está fixado, e só o espelho que se movimenta. Tá? O disco está aqui para vocês terem comparações de ordem de grandeza, tá? Dos seus tamanhos, de área que ocupa e da potência. Eu estou falando aqui, tudo bem que eu estou na década de 90 ainda, tem quase 20 anos isso, tá? Mas eu estou falando de motores de 9, 10 kW. Tá? Eu tenho motores de 20, 30 kW operando hoje. Não sei se tem de 50, tá? E com áreas de diâmetros, tá? Deixa eu ver se o seguinte tem, peraí. 25 kW, isso daqui foi a primeira fazenda, tá, de disco do mundo e acho que até hoje a única, tá? Se tem mais uma pelo mundo. De 2010, já tem 11 anos, 60 discos. 60 discos de 25 kW cada, tá? Eles têm uma potência total de 1,5 MW. Comparem isso com os aerogeradores eólicos hoje. Irrisório, a gente tem com uma torre 5 MW. Tudo bem que eu tenho que ter um espaçamento maior entre cada torre. Tudo bem. Mas nessa área aqui com 60 discos, quantos aerogeradores a gente conseguiria colocar? Eu não sei, mas supondo que a gente coloque um, apenas, ele já oferece aí 5 vezes mais energia quase do que todos esses discos, tá? Então, assim, o disco é para vocês conhecerem, ele não é o comercial, tá bom? Esse Fresnel Rooftop eu vou pular, para a gente falar de coisas mais importantes. Isso é muito P&D, seriam meio que coletores solares de altíssima qualidade, tem alguns projetos aí. Mas vamos chegar no coletor parabólico, né, no cilindro parabólico, que é, como eu falei, a mais difundida até hoje, entender um pouquinho mais ele. Lembrando que isso daqui está movimentando, galera, termoelétricas. Tá? Então, de forma simplificada, eu, ao invés de queimar carvão, gás natural, óleo diesel, óleo combustível ou bagaço de cana, não precisa só falar de combustível fóssil, ao invés de eu queimar, né,
alguma coisa para gerar calor, né? Ou até uma termonuclear, tá? Uma reação nuclear que me dá muito calor, e eu uso aquele calor para gerar vapor, e com aquele vapor operar uma máquina e operar uma planta de potência termoelétrica. O termo aqui está sendo substituído pelo calor do sol. Tá? É isso que a gente vai ver aqui ao longo. Então, olha a área que ocupa, né? Pode pensar assim, pô, ocupa muitas áreas essas plantas. Isso eu diria que é o de menos. Eu não vejo isso como um problema, e a literatura não vai ver, porque, em geral, são áreas improdutivas. Se os melhores lugares do mundo para CSP são de baixa nebulosidade, de baixíssima pluviosidade, eu estou falando de semiárido, de desértico, são terras já muito baratas e com poucas aplicações. Eu não estou disputando com grandes terras da área de agricultura, de pecuária, perceberam? Né? E outros usos humanos, né? Não são as grandes concentrações e cidades não estão no meio do deserto. Então, a área não é um problema, apesar dela demandar muito, porque ela não demanda de uma área nobre. Tá? E aí, depois que isso aqui reflete, entra numa tubulação que, na verdade, são várias camadas. Tá? Ele refletiu e vai jogar num cilindro aqui. Mas como é que é esse cilindro? Ele é um tubo de vidro a vácuo, para diminuir drasticamente as perdas por convecção, tá? E radiação. Ele faz uma estufa. Pense que é como se fosse um forno, que permite que a radiação solar incida, porque está numa frequência do visível. Mas lembrando que o vidro, isso é física 4 lá, né, quando estuda as propriedades de onda e etc. Lembrando que o vidro ele é translúcido para a luz visível, mas ele é opaco para a radiação térmica infravermelha. Então, depois que ele aquece esse duto, a radiação que ela emite o vidro é opaco. Então, ele mantém uma estufa, diminui a perda por radiação do tubo interno, tá? Faz um gradiente e eu protejo esse tubo também de uma convecção direta sobre ele. Eu tenho a convecção somente sobre o vidro. O que acontece aqui também? Se eu tenho vácuo e todo esse conjunto tem que rastrear o Sol ao longo do dia, porque eu tenho que pegar a radiação numa única posição, observem o quão complexa é a operação de todas essas fileiras. Elas têm que rastrear o Sol por inteiro. Então, aqui, para a galera da parte de estruturas, tá? Que não é o campo de vocês, nem o meu, não entendo nada, mas eu só estou mostrando a complexidade que é por trás disso, dos esforços mecânicos aí, torsor, porque se eu torcer muito isso daqui, o vidro não fica na posição que eu quero, né? Mesmo que ele esteja dentro de uma deformação plástica, né? E fora que eu posso quebrar, eu posso trincar o espelho, diminuir a reflexão, eu posso trincar o vidro e acabar com vácuo, porque aí eu tenho escape. Então, esses tubos são alguns dos componentes mais caros da planta, que a gente tinha até bem pouco tempo um grande fabricante alemão. Hoje já tem chinês, obviamente, mas tem 2 fabricantes no mundo. É um monopólio, um oligopólio. Até porque também não tem muita competição, porque não tem muitos mercados e não tem muitos vendedores, né? Um mercado feito de oligopólios e monopsões. E aí, dentro dessa camada, né, o objetivo é eu diminuindo, eu vou perdendo, né, eu não consigo absorver tudo, mas o meu objetivo aqui é diminuir as minhas perdas por convecção, por fazer esse vácuo, tá? E aí eu tenho perdas de convecção aqui fora maiores, e eu diminuo drasticamente a perda por radiação, né, porque ele mantém fechado aqui. Tudo bem? Já que falamos um pouquinho de custos, essa pizza está um pouco defasada, isso varia demais de planta para planta. Isso é para cilindro, tá? Para torre teria uma cara um pouquinho diferente, mas não tão abrupta. Porque o que eu quero mostrar principalmente para vocês aqui é a grande importância do campo solar. O campo solar ele vai responder por cerca de 1/3 do custo de toda a planta. Por quê? São esses espelhos, são esses receptores. É a tecnologia que é muito específica. Não tem outras aplicações no mercado, não tem catálogo, não tem grandes fabricantes. E mais, eu tenho que construir em loco. Eu não vou ficar transportando esses imensos espelhos. É mais fácil, até por questões de perda, de quebra, etc., eu construir um galpão, construir uma fábrica. Tradicionalmente é assim que a maior parte dos lugares fizeram.
Eu construo uma fábrica, fabrico os espelhos ali e depois desmonto tudo, tá bom? Então, o campo solar é muito caro e é isso que tem que ter um potencial de redução. Atrelado a ele vem o sistema de fluidos de transferência de calor, que são fluidos caros e grandes volumes para circular em tudo aquilo, e o sistema de armazenamento, e esse é o que mais varia, tá? E ele atrela ao campo. Quanto maior o meu armazenamento, maior o campo solar que eu tenho que ter para armazenar mais, para captar mais energia. E o armazenamento térmico, ele é caro devido ao fluido, né? Que eu tenho grandes tanques, mas é o grande diferencial tecnológico do serviço que essa planta vai prestar. Então, comentei já aqui que isso é uma termoelétrica. Então, olha aqui, ó, o bloco de potência. O bloco de potência, desculpa, galera, tá cheio de obra por aqui e a janela já está até fechada. São os problemas do home office. Mas então, aqui é um campo que tem uma vantagem. Eu tenho diferentes fabricantes no mundo, equipamentos de catálogo e um desenvolvimento já consolidado, né? Então é fácil conseguir, não é isso que aumenta os custos da planta, é tradicional. Porém, é aqui que eu também não vou ter vantagem. Não vou ter vantagem, não vou ter avanços. Tá? Onde que eu posso ter desenvolvimento tecnológico ainda de redução ou de melhorias das tecnologias ou de redução de preço? Campo solar e o sistema de armazenamento. O sistema de armazenamento costuma ter 2 tanques, né? Não é a única forma, mas é a forma mais tradicional, é a comercial. Tem várias em P&D. Comercialmente mais usada são 2 grandes tanques. Um quente e outro frio. Então, quando eu tenho as melhores horas de radiação solar naquele campo, o óleo quente que sai daqui está em temperaturas e em quantidade, em vazão máxima, bem maior do que o suficiente para operar essa turbina em sua potência nominal. Tá? Aqui é a minha turbina gerando vapor, aqui é o gerador elétrico e saindo o output aí que vocês entendem mais do que eu. Tá? E é uma turbina a vapor, tá? Por isso eu tenho aqui a condensação, etc. Então, eu gero aqui, eu tenho mais calor do que eu preciso para gerar o vapor. E aí eu passo parte do calor para cá, para um outro trocador. Pode ser o mesmo fluido armazenado aqui ou podem ser fluidos diferentes, tá? E aí eu passo num outro trocador de calor para esquentar do tanque frio para o tanque quente. O que vai acontecendo conforme o sol vai se pondo, vai anoitecendo? A minha produção aqui é insuficiente para operar isso aqui por completo, mas eu ainda tenho um pouquinho. Eu complemento com a do tanque. Anoiteceu, o campo solar não produz mais calor nenhum, eu gasto tudo que eu tenho no tanque gerando vapor. E eu posso produzir assim ao longo de mais horas depois que o sol se põe. E agora a gente começa a descolar a CSP da fotovoltaica. Então, quero levantar para vocês que até tem algumas discussões regulatórias, né, no Brasil, né, tem uma proposta que data ainda da época do governo Temer, né, conduzida em sua maioria pelo Luiz Barroso, que era então presidente da EPE, tentando mudar um pouco, né, a estrutura do setor elétrico, né, modernizar um pouco, computando os vários preços da energia, né? Não precificar apenas a energia elétrica que chega, ponto. Né? Então, eu pagar por potência, pagar por energia, pagar por lastro. Vocês devem, inclusive, também, para variar, entender mais disso do que eu. E o detalhe é isso, a gente tem que descolar o que é o produto do que é o serviço. Todas essas diferentes fontes entregam o mesmo produto, que é um elétron. Mas elas entregam o mesmo serviço? A meu ver, não. No meu entendimento, não. Se a fotovoltaica só opera única e exclusivamente quando eu tenho sol, e esse cara pode operar algumas horas à noite depois que o sol se pôs, ele não está entregando o mesmo serviço. Ele é capaz de te entregar aquele produto numa outra hora, numa forma diferente. Ele pode gerenciar esse tanque, pode fazer um projeto diferente de modo a te entregar. A eólica, idem. Está ventando, eu tenho que usar. Né? Claro, a gente pode armazenar em baterias, etc., mas a gente sabe quanto isso é complexo, né? Não é a solução. Enquanto uma hidrelétrica em que eu tenho um reservatório, é um outro serviço, né? É uma outra operacionalidade, uma outra aplicação, uma outra forma de uso para o operador nacional do sistema, por exemplo.
Então, eu não sou obrigado a ter este tanque solar. Mas se eu não tiver o sistema de armazenamento solar, aí eu não tenho diferenciação. Eu vou produzir quando eu tenho sol, né? Não é a vantagem dela. Para ela, eu preciso do tanque. Esse é o desenho mais simples, tá? Claro que quanto mais complexa for uma planta, assim como eu falo de uma termoelétrica a gás em ciclo aberto, né, que opere na ponta com baixa inércia para ligar e desligar em uma térmica de emergência, é totalmente diferente de uma grande térmica em ciclo combinado, muito mais rebuscado. Eu posso ter aqui um sistema, né, mais complexo, com mais turbinas, né, até, e eu sempre tenho algum queimador auxiliar, tá? Eu vou consumir algum combustível fóssil em algum momento para um controle da ponta. Mas isso é pouco, tá? Inclusive na Califórnia, na Espanha, antigamente era permitido mais, hoje em dia já está em 5% ou em 2%. Eles foram reduzindo, antes permitiam 10%, depois caiu para 5%, acho que alguns lugares já tem 2%. O percentual da energia gerada que pode vir de uma queima auxiliar por combustível fóssil. Então, esses 2% a 5% é somente para um controle, para o output ficar um pouco mais estável. Tá bom, galera? Eu posso gerar vapor diretamente ali, mas eu acho que eu não vou me aprofundar numa aula curta. Numa aula mais longa eu falo um pouco sobre a geração de vapor, mas aqui eu vou pular um pouco, porque isso é mais P&D, ele traz algumas outras problemáticas no sentido de escoamento bifásico. Ele tem uma vantagem de eu não ter fluidos intermediários, tem a vantagem da água ser mais barata do que meus fluidos térmicos, mas tem ainda complicações a se vencer no P&D, tá? Aqui o ciclo combinado. O ciclo combinado eu vou perder um tempinho, me dá o direito de perder um tempinho, porque eu acho que ele é interessante, eu acho que ele seria um caso interessante para o Brasil, por mais que nossos legisladores não tenham aceito esse debate ainda. Mas com a abundância de gás que a gente tem por contrato com a Bolívia e de expansão de gás associado do nosso petróleo, a gente tem que buscar destinos ao gás. Então, se a gente vai abrir uma termoelétrica exclusivamente 100% a gás, e é aceito, não é? Ninguém fala que é inadmissível se construir uma termoelétrica a gás. Mas na hora que eu proponho, já propus em reuniões, né, dentro do setor público, algum projeto que incentivasse uma planta, que esse ISCCS significa Integrated Solar Combined Cycle System, tá? Ou seja, é uma planta solar integrada com um ciclo combinado. Tá? Então, eu tenho aqui uma turbina a gás e eu tenho uma turbina a vapor e parte do meu calor vai vir do campo solar, parte do meu calor vai vir do sol, parte do meu calor vai vir do combustível, né? Em geral, a gás. Tá? Não precisa ser, mas é o mais interessante. Se eu teria uma planta com 100% do seu consumo vindo do gás, se eu colocar um pouco de campo solar e fizer ela consumir só 75% ser proveniente do gás e 25% ser proveniente do sol, ela não é uma planta mais limpa? Ela não é menos emissora do que uma planta 100% a gás? E ela pode ser uma porta de entrada mercadológica para uma perda uma diminuição da percepção do risco do investidor, tá? Da parte financeira, né? Desenvolvimento da tecnologia, etc. E isso foi uma estratégia usada em alguns países, né, sem ser dos grandes eixos, né, econômicos, do mais forte, como Marrocos, Argélia, Egito, tá? E um padrão é ela ter 75% da sua energia proveniente do gás e 25% do sol. E eu acho que pode ser uma forma uma tecnologia de transição para dominarmos o cilindro. Agora vamos para uma das coisas mais importantes aqui da aula, da palestra, né, sei lá, desse bate-papo, que é esse desacoplamento da geração com a fonte. Então, uma CSP padrão tem um pequeno sistema de armazenamento, small, e ela consegue trabalhar algumas horinhas depois que o sol se põe. Porque mesmo que o sol não tenha se posto aqui 4, 5 horas da tarde, ele já está mais fraco, né? Então, teoricamente, é desligar e ele mantém legal, né, nas primeiras horas.
Se eu fizer, que já é bem mais razoável, hoje em dia você não monta com pequenas, esses pequenos eu estou falando de 2, 3 horas. Hoje em dia, no cilindro, não se faz planta com menos do que 5, 6 horas de armazenamento, e nas torres eu passo de 10 horas de armazenamento, às vezes 12 horas, 15 horas de armazenamento. Então, o que eu posso? Eu posso começar mais tarde e ir até de noite, ou posso começar na mesma hora do dia e ir um pouco até mais tarde. Dependendo da minha potência de saída aqui, eu posso até mesmo produzir 24 horas por dia, tá? Ou eu posso desenvolvê-la para o pico, caso isso fosse valorado, né? Mas acho que a gente não precisa falar disso aqui. Isso daqui também parece real e é irreal para o ano inteiro, tá? Mas não é irreal para os melhores meses dos anos, não, tá? Então, o que a Solar pode fazer, numa outra forma gráfica de mostrar? É esse sol aqui no meio do dia, que é acima da capacidade de produção máxima da planta, ele desloca para as primeiras horas noturnas. E a gente não tem essa cara na fotovoltaica. E a gente não tem arranjo similar na eólica, né? Então, isso é uma característica muito da térmica, tá? Vou pular isso daqui para a gente voltar de novo para a Califórnia. Esse gráfico aqui está apenas para a gente mostrar que no início essas duas caminhavam juntas, olha aqui. Até o início ali da década passada, a fotovoltaica e a solar CSP, tá? A CSP é o amarelo mais escuro, estavam na mesma ordem de grandeza. Lembra daqueles custos que também estavam na mesma ordem de grandeza. E, de repente, eles descolam. A fotovoltaica explode e a CSP não. Tá? Estou aguardando a hora que a CSP for explodir, né? Fiz meu doutorado apostando nisso. Não estou brincando. Eu também já defendi até mesmo também em reuniões públicas que não era a hora do Brasil investir de alguma maneira nisso, tá? É bem razoável. Vamos olhar aqui 2016, como é que estavam as plantas no mundo. Ó, cilindro parabólico era a maioria, como eu falei. Tá? E o mundo tinha menos de 5 gigawatts instalados no mundo inteiro. Tá? Quem dominava isso daqui? Olha os valores. Estados Unidos e Espanha. Tá? Com 3.300, 4 dos 5 gigas estavam nesses dois países. E o resto estava começando a colocar alguma coisa. Tá? Austrália, África do Sul, começando a despontar, Marrocos, né, uma região. O Oriente Médio tem um potencial tremendo e ainda era muito pequeno. Vamos ver como está hoje, né? Hoje é 2020, né? O último gráfico do ano passado. Observem que as cores não representam, apesar de ser a mesma fonte, tá? Me desculpe, ele aqui está por operacional, em construção, tá? Ele não tá por tecnologias, tá? Então, esses 5 não cresceram tanto nesses outros 4 anos. Eles foram só para 6.000 e pouco. Esse 9.000 é projetando, tá, as em construção e as em desenvolvimento. Tá? E aqui surge o Chile como um dos grandes players mundiais hoje. Tá? Porque ele explode de nada, né, para um cara que prevê, né, tudo bem que aqui esse verde está tudo em desenvolvimento. Pode não vir a acontecer, mas está analisando. E um cara uma cara não, porque aqui são vários países, mas uma região que explodiu é a do Oriente Médio. Estados Unidos e Espanha estagnaram nos seus valores, e China e Índia, obviamente, né, são grandes mercados, África do Sul também, e o Brasil podia estar aqui, cara. Eu acho que já devíamos aparecer nesse mapa e, infelizmente, não aparecemos. Oswaldo, qualquer coisa me cortem, me manda acabar. Falando, vou tentar acelerar aqui o final para ver. Quer falar? Tá. A torre, né, que como eu falei, é a que mais expande hoje no mundo, tá? Essas são as primeiras 2 torres solares do mundo na Espanha. PS10, essa daqui, PS20, essa daqui, essa tinha 11 megawatts, 20 megawatts, eram as potências iniciais, ela estreou em 2000, essa daqui eu acho que é a gema solar. E a PS10, ela foi instalada em 2007 com 11 megawatts, como eu acabei de falar, um fator de capacidade de 25% operando ao longo do ano, tá? E tinha 2 fluidos, né? O óleo sintético e o armazenamento sais fundidos, tá? O que é interessante a gente começar a observar aqui? A potência dela, 11 megawatts, porque a gente vai comparar depois com alguma. Enquanto os cilindros, eu falo de plantas ali de 50 a 200 megawatts pelo mundo,
as torres começaram ali em torno de 10, 20, tá? E como eu falei, olha só, cada espelhinho desse tem 120 metros quadrados, tá? Não é pequenininho, não. E essa torre, mais de 100 metros de altura, tá? Então, são prédios, são construções complexas, tá? Essa daqui é uma das mais recentes, se não a última no mundo. Ela foi inaugurada mês passado, eu acho, né? Naquele mapa que eu mostrei agora do Chile, ela estava como em construção porque era de dezembro de 2020, tá? A última atualização dela, mas isso entrou em operação. Ele faz parte de um complexo solar no deserto do Atacama, né, que prevê 100 megawatts de fotovoltaica. Olhem a fotovoltaica aqui atrás. E isso daqui é imensa, uma torre de 110 megawatts. Olha que interessante, né? De 2007 para a primeira planta, tá? A uma das mais modernas no mundo com 110 megawatts, ou seja, 10 vezes a potência, né? Não tem 10 vezes a altura, mas certamente é bem mais alta. Isso daqui deve ser uma torre de mais de 200 metros, talvez, né? E observem a geometria, né? Ela é tipo a gema solar. Ela é meio que circular. Quando a gente olha de cima, não é circular, ela é meio que uma elipse, porque isso tem função, obviamente, se eu estou no hemisfério sul, os meus espelhos que estão voltados para o norte vai ser onde eu mais vou colocar espelho por causa da incidência, né, do ângulo. Então, ela não é exatamente um círculo quando eu olho de cima, tá? E, obviamente, se ela tem espelhos em toda a volta, é porque o meu receptor é capaz de receber calor de toda, radiação de todas as direções, tá? Como é que ela opera, a torre solar? Como eu falei, ela pode ali chegar até 1000 graus Celsius, ela atinge temperaturas, o cilindro, a calha parabólica fica ali até 400 graus Celsius, e a torre até 1000 graus Celsius aqui, mas os fluidos não trabalham até essa temperatura. E esse é um problema da torre. O meu tanque frio tem que ficar muito alto ainda assim. Esse é o meu tanque frio, 270 graus Celsius, enquanto o meu tanque quente fica entre 500 e 600 graus. Por que 290? Porque abaixo disso, ele solidifica. E é um solidificar, esses fluidos eles são fabricados já a alta temperatura. Se eu solidificar, é um processo irreversível. Não basta eu esquentar de novo e ele se funde novamente. Não. Então você perde toda a tua planta, milhões e milhões de dólares, porque você transforma em cimento aqui dentro e você perdeu toda a sua planta, tá? Agora, o que é interessante da gema solar, que é uma planta de 20 megawatts quase, é que ela foi a primeira planta do mundo. Em 2013, ela operou durante um mês inteiro, ininterruptamente. 24 horas durante 30 dias. Pensar isso para uma torre, para uma planta solar, talvez não seja trivial para quem não para estudá-la. Vou dar uma acelerada, galera, para a gente comparar as curvas de custo dela, que não caíram como deviam, e comparar de novo, voltar com a fotovoltaica. O que eu acho um pouco injusto? O que está acontecendo na Califórnia, que eu acredito que vocês saibam? O principal plano de controle dessa intermitência, de controle dessa curva, desse problema de rampa na Califórnia, é instalar plantas de bateria. Se a explosão da fotovoltaica na Califórnia obriga a instalação de plantas de bateria elétrica para o controle dessa rampa, é justo eu dizer que este é o custo da fotovoltaica para o sistema? Será que a partir de 10%, 15% de penetração, o custo da fotovoltaica não é maior porque tem que colocar aí a bateria, que eu não sei qual é o valor, mas deve estar bem mais caro por aqui? Então, se a gente pensar que dentro da CSP ele já tem uma bateria térmica, esse preço aqui não está muito mais justo e competitivo do que o mercado diz que está? Essa é a reflexão que eu quero lançar para vocês. Não quero vender aqui o peixe da CSP, ela tem problemas, né? E ela é mais cara. Mas eu acho que a partir do momento, numa baixa penetração da fotovoltaica, essa diferença de preço é super verdadeira. Mas a partir de uma grande penetração da fotovoltaica, seja em GD ou seja em plantas, que obriguem a instalação de baterias químicas, de baterias de lítio e plantas caras, aí eu acho que a CSP voltou a ser competitiva. E por que eu estou apontando isso? Porque é o que eu acho que vai acontecer. É o que, provavelmente, lugares que podem instalar, a CSP vai começar a ter essa importância no armazenamento,
no controle, vai começar a ser precificada e vai haver um efeito de segunda ordem, porque ela vai expandir, vou desenvolver a tecnologia, vou baratear o custo dela e vou ter uma precificação mais justa, que é olhar essa capacidade de armazenamento dela e precificar esse armazenamento dela. Ou precificar o armazenamento da bateria junto com esse cara aqui, em plantas fotovoltaicas com bateria, e aí ela vai, provavelmente, esse cara vai descer de custo e esse cara vai subir de custo novamente. E aí eu praticamente fecho, apresentando aqui esse projeto, né, que é um projeto não, né, é uma ideia, né, de uma fundação que fez um projeto uma vez imaginando um sistema interligado entre várias nações, que tecnologicamente isso daqui é super possível. Infelizmente, eu acho que a humanidade não tem a maturidade, a paz e as boas relações internacionais para garantir isso aqui, né? Se essa região aqui fez bloqueio a refugiados de guerra, passando fome e necessidade, imagina isso com grandes linhas de transmissão, povos se desentendendo, podendo cortar uma linha e desligar a energia de um país. Então, eu acho que, infelizmente, a gente o Oswaldo já fez, né? Quem quiser seguir nas mídias agora, eu estou fazendo projetos de divulgação científica através do Instagram, do YouTube, onde o Oswaldo já foi um dos integrantes lá, e aqui meus e-mails para contato que eu me coloco à disposição para trabalhos futuros, co-orientações, participação em banca, o que vocês, porventura, quiserem trabalhar. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade.